Então, pessoal, nós tínhamos terminado na aula passada, no final ali, chegamos em relações constitutivas adaptadas a laminado. Nós já tínhamos, de capítulos anteriores, a parte associada às tensões coplanares, aquelas que caracterizam o estado plano de tensões, que, integrado na espessura do laminado, dava origem a esses esforços aqui, basicamente essas relações entre os esforços e essas deformações generalizadas, lembra? Deformação de membrana e curvatura, a matriz constitutiva do laminado. O que nós tínhamos feito na aula passada foi incorporar essa parcela de cisalhamento transversal, aquela associada às tensões cisalhantes transversais do laminado. Essas duas componentes, que localmente elas são associadas às deformações cisalhantes pela matriz aqui anisotrópica. Embora isso aqui seja uma anisotropia aparente apenas, resultante de rotação das relações de um material que seja ortotrópico. Então, integrando isso aqui, nós tínhamos chegado ao cortante, e o aspecto, isso aqui seria tudo muito simples, se tivesse dado certo, né? Não sei se vocês lembram que a gente fazia o mesmo procedimento que nós tínhamos feito no caso das tensões coplanares, para achar os normais em momento. Nós usamos aqui para achar a relação do cortante com o cisalhamento transversal, através, então, de uma matriz constitutiva do laminado, que leva em conta a contribuição de todas as lâminas na rigidez. O que nós comentamos que era o ponto aqui fraco dessa história? Está associado ao fato, aquela condição das hipóteses de teoria de primeira ordem, de flexão de placa, as hipóteses de Mindlin, Reisner, principalmente uma daquelas hipóteses, que é aquela que indica que a seção transversal inicialmente reta, ela permanece reta na configuração deformada. Então, como consequência dessa hipótese, que já foi uma melhoria em relação à teoria anterior, que dizia que simplesmente não havia cisalhamento transversal, então, esse caso foi feita uma melhoria, mas ainda fisicamente inconsistente, no sentido de que essa hipótese implica em considerar que a deformação cisalhante e a tensão sejam uniformes através da espessura. E aí nós tínhamos comentado que por que isso é fisicamente inviável? Pelo fato de que essas tensões são obrigadas a variar na espessura, até porque elas podem ser nulas na face inferior ou superior, e valores diferentes de zero no meio. Então, a maneira que é usado no dia a dia para contornar essa dificuldade é incorporar um fator, chamado fator de correção ao cisalhamento, esse K, que modifica essa matriz A aqui. Então, na realidade, a partir daí, a relação constitutiva fica identificada dessa forma, para o laminado, através dessa matriz que é obtida dessa maneira aqui. E eu prometi que lá no final, uma das sessões, 2 ou 3 sessões do capítulo 13, se tem o detalhamento de algumas teorias que existem para estimar o valor disso aqui. De qualquer forma, quando você está resolvendo o problema de laminado, ou de placa, ou de casca, isso aqui é algo que tem que ser dado, é um dado de entrada. Então, isso não faz parte do conjunto de incógnitas. Isso é algo que é utilizado, uma teoria colateral, para encontrar um valor a ser introduzido na análise, na modelagem que você está fazendo de placa. Isso não importa onde, quer seja na busca de solução exata, nas equações diferenciais, ou por elementos finitos. Isso aqui você tem que introduzir esse fator. Agora, vamos começar para esse assunto, que é o que nós vamos ver hoje, possivelmente uma parte na quarta-feira. Nós vimos até agora toda a formulação através de equações diferenciais, equações de 5 equações do movimento, de primeira ordem, que são essas aqui, lembram, em termos de esforço, principalmente.
nós tínhamos as 8 relações constitutivas, essas que nós acabamos de comentar. Lembra que aqui são 6 relações constitutivas aqui e mais 2 aqui. Então, são 8 relações constitutivas e ainda 8 relações cinemáticas, aquelas relações da formação de deslocamento generalizado, que envolve a formação de membrana, curvatura, com os deslocamentos, o zero, V0, etc. Isso dá 21 equações, em termos de 21 incógnitas, que são quais? Os 8 esforços, que você usa para escrever as equações do movimento, 8 deformações generalizadas e as 5 deslocamentos generalizados, superfície de referência. E você tem essas 21 equações suplementada com condições de contorno adequadas, que nós não escrevemos ainda o que seja esse adequadas, né? Isso forma, esse conjunto de equações de domínio e de contorno forma a forma forte do problema. Num caso geral, isso é impossível de ser obtido solução analítica para isso. Existem soluções analíticas para situações, então, bem mais estilizadas. Geometria, uma placa retangular, carga uniforme, etc. Uma situação bem mais simples, você consegue, como nós vamos ver em alguns capítulos mais à frente. No entanto, as soluções, os métodos aproximativos, que nem métodos de elementos finitos, ou mesmo antes os métodos de Galerkin, eles são baseados na forma integral desse conjunto de equações aqui, a chamada forma fraca. Essas formas fracas vão ter o nome de princípio dos trabalhos virtuais, e também nós vamos ter uma outra maneira equivalente, que é o princípio da mínima energia potencial total. Quem fez fundamentos de mecânica dos sólidos A deve ter visto isso várias vezes em diversas formulações, tá? E nós vimos isso também repetidamente em disciplinas de elementos finitos. Mas aqui nós vamos ver isso também com detalhe. Esses princípios nós vamos deduzir utilizando um método mais geral ainda, chamado método dos resíduos ponderados. Então, no fim dessa dedução, nós vamos ter 3 conjuntos de equações gerais, onde todos esses conjuntos vão ser equivalentes uns aos outros. Significa que dentro de certas condições, não é em forma absoluta, mas se você tiver uma solução que resolve a forma forte, ela também resolverá a expressão do princípio dos trabalhos virtuais e também de energia. E vice-versa, se você encontrar uma função, uma solução que satisfaz, por exemplo, os trabalhos virtuais, dentro dessas condições ele também vai satisfazer o princípio de energia e também as equações diferenciais locais. Isso aqui se chama de equivalência. Existem provas disso, né? Como é a ideia do método de resíduos ponderados? Você tem condições que você deseja satisfazer. Então, a ideia é que você multiplica. Se isso aqui é uma igualdade, ou você pode passar isso aqui para o lado esquerdo e você vai ter uma igualdade a zero, outra igualdade a zero aqui, etc. Você pode multiplicar a igualdade inteira por qualquer coisa, inclusive por uma função incógnita, que nós vamos chamar aqui de função peso. Nós vamos multiplicar por uma função U-chapéu, que a igualdade continua sendo satisfeita. Você pode pegar a segunda equação e multiplicar por uma outra função, uma função que nós vamos chamar aqui de V-chapéu, uma outra função peso, que não é incógnita, uma função arbitrária, escolhida. E assim por diante, você pode multiplicar cada uma das condições que você deseja satisfazer por uma função diferente. Então, as igualdades vão continuar valendo. Você pode integrar no domínio cada uma dessas igualdades e pode somar também, porque se cada uma delas é igual a zero, quando você soma todas elas, a soma vai continuar sendo igual a zero, não é isso? Isso é o que é feito aqui. Nós temos a primeira equação do movimento,
ponderada por essa função peso, a segunda equação do movimento, a terceira, a quarta e a quinta, tudo somado, tudo integrado no domínio, e continua válido isso aqui, igual a zero. Né? E aqui, para encurtar a notação, o que eu fiz foi colapsar tudo que não seja esses termos de esforços, e aqui, a partir, então, de forças de corpo e forças de inércia, eu colapsei nesses F. Fx, Y, Z, Fmx, Fmy, que estão aqui só as forças de inércia. Poderíamos incorporar aí dentro também forças de corpo. Então, é uma notação. Esse procedimento aqui, você veja o que foi obtido. Nós tínhamos 5 equações. Aqui nós temos apenas uma equação. A dúvida é qual seria a utilidade disso. A utilidade disso é que você vai buscar funções, nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes à frente, é que nós vamos buscar os valores dessas funções aqui que satisfaçam essa igualdade para qualquer função, para qualquer conjunto de funções peso que sejam integráveis. Qualquer função aqui, por exemplo, funções contínuas, que permitam, que façam com que essa integral aqui seja finita. Então, a única restrição que nós temos até agora é que essas funções peso não sejam esdrúxulas demais, de tal forma que quando você for fazer essa integral, o resultado dê infinito, que aí não teria utilidade alguma. Certo? Então, qualquer coisa que dê uma integral finita é válido. Pode ser um valor concentrado escalar, pode ser uma constante. Existem diversos métodos numéricos, cada um deles baseado em uma certa escolha desse conjunto de funções peso. Aí nós chegamos num ponto. Essa função, essa expressão aqui, junto com essa condição de que as funções peso sejam arbitrárias, isso aqui já serviria de base para um método numérico de aproximação de solução. Por que ele não é usado diretamente? Por que a gente passa para uma fase seguinte, que é de integrar isso por partes? O que acontece aqui, se você olhar isso aqui em detalhe, você vê que se a gente for substituir isso aqui, esses esforços, em termos de deslocamentos, como é que vai ficar? Lembra, esses esforços, eles são diretamente relacionados, por relação construtiva, às deformações generalizadas. Por sua vez, as deformações são associadas a deslocamentos. Então, você tem, por exemplo, aqui, epsilon de x é igual a u derivada de u em x. Então, aqui tem a primeira derivada dos deslocamentos. Então, indiretamente, os esforços são definidos por primeiras derivadas de deslocamento. Agora, aqui você está derivando os esforços. Então, o que está envolvido aqui? Segundas derivadas dos deslocamentos e derivadas de ordem zero das funções peso. Então, isso aqui, em termos das incógnitas, envolve segundas derivadas do deslocamento. E isso, em método numérico, vocês viram, quem fez elementos físicos percebeu que é complicado você encontrar funções de aproximação adequadas, que possuam garantidamente segundas derivadas integráveis. Então, daí é que vem essa operação bastante usada, e consiste em realizar integrações por partes em todos esses termos que contêm derivadas de esforços. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a integração por partes, por exemplo, desse produto, vezes U, de tal maneira que, até certo ponto, é como se você transferisse essa derivada que está aqui para a função peso. Aí você passa a ter n vezes a derivada de U chapéu, por exemplo. Aí o que acontece? Você tem a primeira derivada na função peso e você tem o n, que contém primeira derivada de deslocamento físico. Então você passa a ter um equilíbrio de derivadas. O deslocamento físico em primeira derivada e a função peso em primeira derivada. É isso que se consegue. Então você reduziu ao mínimo a ordem das derivadas envolvidas
nesse integrando aí, do funcional. Aqui eu fiz um resuminho das regras de integração por partes, quer dizer, a coisa começa do teorema do divergente para uma função definida no domínio, de tal maneira que a derivada dessa função em x no domínio, então tem toda uma prova em mecânica do contínuo, que mostra que isso aqui é um dos teoremas de Green, em que o resultado disso é simplesmente a integral da própria função vezes a componente nx do vetor normal ao contorno em cada ponto. E se a derivada for em y, isso aqui é igual à integral do contorno de f vezes ny. Quando a gente aplica isso a um produto de duas funções, que se o f é igual a g mais h, você passa a ter expressões desse tipo aqui, que segue mais ou menos aquela regra mnemônica que se aprende lá no disciplina de cálculo em graduação, de funções de uma única variável. Lembram? Lá se dizia integral de u vezes dv é igual a uv menos integral de v du. Então você transfere no domínio a derivada da primeira função para a segunda, ou de uma função para outra. E a integral no contorno fica simplesmente o produto das duas funções. Só que aqui, como é em duas dimensões, esse termo aqui ele vem com a componente do vetor normal naquela direção. Então, isso aqui é o cerne do que é necessário para fazer essas operações que são feitas aqui em teoria de placa e várias outras, né? O que eu tenho aqui foi apenas o detalhamento de um dos termos. Imagina que isso aqui você vai ter que trabalhar com... Você tem que ter uma folha de papel bem grande do lado para você trabalhar com cada produto desse. Esse produto aqui com U vai dar origem, então, a dois termos. Aí você vai pegar esse produto aqui vezes U, vai dar outro 2, isso vai dar um bocado de termos. Isso vai ficar bem grande. N vezes W, chapéu, vezes W de xx físico. Então, se a gente considera isso aqui como a primeira função, então a gente tem aquela situação da regra de integral por partes. Então, é uma função vezes a derivada de uma outra. Então, no contorno, tem a própria função, que é o n vezes w chapéu, e vezes w de x, que é a integral disso aqui. E no domínio, é a transferência de uma dessas derivadas para cá, vezes w de x. Esse produto aqui, nós vamos abrir essa derivada. Então, vai resultar em tudo isso aqui, esses dois termos. Aí, o que se faz? Nós temos que organizar os resultados, aqui para a gente não morrer afogado com tantos termos. Bom, aqui esses termos aqui são os únicos de contorno. W chapéu está aqui, né? Então, aqui nós temos N, W de x, vezes NX. Está aí esse primeiro termo aqui. Agora, no domínio, no termo W chapéu, que é esse aqui, nós vamos ter derivada de N vezes derivada de W, que é isso aqui. Então, o segundo termo está aqui. Ainda existe esse aqui, que é derivada de W chapéu, em x. Está aqui. Então, é N, W de x. N, W de x. Tá certo? Então, esses termos enquadrados aqui são os três que resultaram da integração apenas desse termo aqui. E aí, você continua. Vai se buscar outros, até você chegar nessa quantidade aqui de termos. Alguma dúvida até aqui? É um trabalho de paciência. E que, inclusive, é difícil. Oi? Não, eu ia comentar só que no trabalho dá para ver isso e durante o estudo também dá para ver isso, que é bom sempre ter um lápis e um papel do lado para anotar as coisas, porque é muito índice, é muita equação grande que é muito fácil se perder mesmo. Sim, sim. Isso aqui eu só vejo isso aqui sendo feito com lápis e papel. Não, digamos, existe, não é que não existe, existe maneira de fazer isso aí com notação indicial, mas é tão nebuloso que fica só um tipo de exibicionismo.
usando notação tensorial e tudo, dá para fazer isso de forma compactada, inclusive em cascas, em teoria de casca. Mas nunca vi qual a vantagem, eu não consigo explicar. Eu tenho que ter isso de forma aberta para saber de onde veio esse termo. Depois nós vamos precisar saber, inclusive, qual o significado desse termo, fisicamente. Né? Tem que ter mais letras no alfabeto, mais símbolos. É por isso que você vê tanto chapéu, barra e bolinhas à direita, aqui, né? Pois essa é uma muita dificuldade. Às vezes não olha um tracinho, um chapéuzinho, uma coisa aí. Não, é essa a matriz. Aí quando tu vê, não é essa a matriz, só por causa do chapéuzinho. Exato, exato. A tentativa que eu tive aqui foi de não repetir símbolos, né? Cada símbolo só tem um significado, exceto o K, que tem 3 significados. É o número da lâmina, também o fator de cisalhamento e também uma outra coisa que eu não lembro. Mas todo o resto, aparentemente, cada símbolo só é usado uma vez, sempre para a mesma coisa. Bom, quando a gente chega nesse ponto, nós vamos para uma etapa que é de tentar colapsar isso em grandezas mais sintéticas, né? Se a gente começa definindo essas deformações aqui, deformações virtuais, então nós podemos identificar essas derivadas da função peso. Lembra, se você identificar essa função peso como deslocamentos virtuais, como algumas vezes é feito, no caso aqui de mecânica, então a derivada, você pode derivar isso aqui como se isso fossem deslocamentos físicos. Então você chega nesse conjunto aqui e identifica isso como se fossem deformações, apenas que não são físicas. Deformações virtuais de membrana, de curvatura e de cisalhamento transversal. Então, se você colapsa isso, se você identifica isso aqui, você pode começar a olhar esses termos aqui com outros olhos. Você vê que aqui você tem n de x vezes esse u chapéu de x, mas o chapéu de x é o epsilon x chapéu. Aí você vê, por exemplo, ny vezes v chapéu de y. Mas v chapéu de y é epsilon chapéu y. E aqui, esse termo é essa deformação cisalhante virtual. Então, de fato, essa soma com esses 3 termos aqui, a gente pode sintetizar dizendo que é esse produto aqui. O produto escalar dos esforços vezes a deformação virtual de membrana. Então, isso vai encurtando a notação. Uma outra coisa, se a gente observa mais abaixo aqui, nesse caso, essa derivada de psi chapéu corresponde ao kappa de x chapéu. Então, esse m vezes isso, mais aquilo, corresponde exatamente a essa notação. Produto escalar dos momentos vezes a curvatura virtual. Em terceiro, você vai encontrar esses termos aqui de cisalhamento virtual. Eles vão aparecer onde? Eles vão aparecer um tanto espalhados. Você tem um Q aqui, de Y, e um Q de X aqui. Depois tem um Q aqui também. Então, vamos pegar, por exemplo, o Q de X que está aqui e está aqui. Então, olha só, Q de X vezes a derivada de W, Q de X vezes psi de X. Então, esse termo, bom, em suma, esses 4 termos, esses 2, somado com esse e com aquele, claro, multiplicado pelo que está aqui fora, vai ser exatamente o produto escalar dos cortantes vezes a deformação virtual. Então, esses 4 termos, esse e esses aqui, vão ser simplesmente Q vezes gama, chapéu. Para conseguir colapsar, isso aqui então foram as colapsações do lado aqui da integral de domínio. Para o contorno, a gente vai identificar coisas também. Para isso, nós vamos ter que ver certas entidades primeiro, que são definidas no contorno. Então, a primeira coisa é ver o equilíbrio, uma coisa que nós não vimos até agora, nós vimos equilíbrio. Lembra? Essas equações aqui, gente, sempre é bom lembrar o nome das coisas, porque no nome está embutido
o significado físico daquilo, ou matemático. Como é que a gente tem chamado isso aqui? Equações de equilíbrio dinâmico ou equações do movimento. Essas equações, elas representam equilíbrio, mas equilíbrio de quê? Equilíbrio de um ponto que está no domínio na parte interna da superfície de referência. Lembra que tudo isso aqui é definido em pontos da superfície de referência. Não tem mais espessura. Lembra que a espessura sumiu quando a gente integrou através da espessura. Então, se um ponto, um elemento diferencial de massa, ele é interno ao domínio, o equilíbrio dele é expresso por essas 5 equações. Porém, se esse elemento diferencial está no contorno, então não vai ser definido o equilíbrio por isso aqui. Nós temos que ter outras equações de equilíbrio, que são essas aqui. Tá? Quer dizer, esse triângulo ABC, isso aqui, a ideia é que isso seja um elemento diferencial. Isso aqui, então, tende a zero em torno de um ponto de qualquer coordenada aqui, que tem uma normal, que tem componentes nx e ny, e então, como é plano, as componentes de n são definidas puramente por esse ângulo alfa em relação ao eixo x. Então, se a gente expande aqui um diagrama de corpo livre desse triângulo diferencial, a gente tem os esforços atuantes internamente nas direções cartesianas globais, e nessa superfície aqui que pertence ao contorno, ali não atuam esforços internos, ali atua força de contorno. Então, nós queremos aqui a relação de equilíbrio que tem que ter entre essas forças que atuam aqui, forças e momentos, com os esforços que atuam internamente. Isso serão novas equações. Nós temos aqui algo que é análogo àquele tetraedro de Cauchy. Então, primeiro a gente começa com o equilíbrio de forças. Vou fazer equilíbrio na direção x e y. Eu tenho esse x grande aqui, vamos dizer que seja a força de contorno por unidade de comprimento na direção x, que atua nesse ponto do contorno. Então, nós vamos chegar por unidade de comprimento. Então, se eu multiplicar por esse comprimento aqui, que é ds, eu teria um elemento diferencial de força, x ds, que atua para lá. Para o lado contrário, eu tenho nx vezes essa área. Essa área nós vamos dizer que é mesmo ds cosseno de alfa, onde alfa é o mesmo ângulo que identifica a normal, por causa dos triângulos aqui, da ortogonalidade. Então, eu vou ter nx ds cosseno de alfa, vai ser essa força para cá. E aqui embaixo, eu tenho nxy vezes essa área, que vai ser ds seno de alfa. E algo similar para a direção y, para essa força por unidade de comprimento em y aqui. Então, simplificando o ds, identificando também que cosseno de alfa é o nx, seno de alfa é o ny. Então, dessas duas equações, nós vamos ter as equações de equilíbrio, de contorno. Tudo isso aqui nós fizemos, então, aqui, nessas duas equações, para equilíbrio de forças, força em x e y. Nós podemos repetir, e devemos, para momentos. Então, nós incluímos aqui momento fletor, e os dois momentos torsores internos. E aqui nós temos esse ym e xm, que são momentos do contorno nas direções cartesianas globais. Novamente, nós vamos ter algo que vai ser muito similar a isso. Nós temos essa componente de momento em x aqui, vezes esse ds, vai ser esse momento aqui vezes essa área, mais esse vezes essa área aqui. Fazendo tudo muito parecido, vai se chegar nessas duas equações de equilíbrio aqui de momento, entre momentos internos e externos. Por fim, nós não podemos esquecer de força na direção transversal, cortante. Aqui,
para não complicar a notação com flechas inclinadas, eu usei aquela estratégia antiga de colocar... Lembra que as forças cortantes elas saem ou entram no papel, correto? Então, na direção Z, mais ou menos Z. Então, nessa face do contorno, o cortante QN, esse N é para indicar uma superfície cuja normal é na direção de um vetor arbitrário N no contorno. Então, por isso tem esse N, o que é diferente de X ou Y. Então, o QN ele vai ser positivo quando estiver saindo do papel. Então, tem esse círculo com o ponto aí no meio. O QY e o QX eles são positivos entrando no papel. Então, aparece como se fosse a traseira da flechinha entrando no papel. Então, de novo, esse QN vezes essa área vai ser igual a esse QY vezes essa área e aquilo lá. Isso resulta nessa outra quinta equação de equilíbrio de contorno. Quando nós temos essas relações aqui, a gente volta ali para a equação integral, os termos então de contorno, aí a coisa fica bastante visível. Essa soma aqui corresponde exatamente a isso. Significa que essa soma é x, a força de contorno na direção x global. Esse outro termo aqui vai ser o y, força em y. Esse aqui vai compor o cortante na face inclinada do vetor n. Então, isso aqui ficam todos os esforços ali identificados de força. E esses aqui vão identificar os momentos com essas duas equações aqui. Quando você substitui isso, essa equação toda aqui, que ficou bastante grande, ela ficou um tanto mais compacta. Dessa forma aqui. Isso dá para ser compactado mais ainda, criando outras entidades. É a próxima fase. No contorno aqui, nós vamos identificar esses termos todos aqui como novas definições de esforço cortante, que nós vamos ver em seguida o significado físico. Não é só apenas uma colapsação de termos. Não. Então, nós vamos ter primeiro, se a gente define esse Q asterisco x dessa forma. O porquê somar esses termos aqui? Nós vamos ver em seguida, mas por enquanto vamos dizer, nós vamos definir esse QX asterisco e o QY asterisco. Então, com esses dois novos cortantes, é possível fazer rotação de equilíbrio e identificar um QN asterisco. Um QN que seja definido numa superfície orientado por um vetor N. Então, esse QX asterisco, ele também é definido internamente o QY asterisco aqui, como sendo novos cortantes. Sendo assim, é possível fazer o equilíbrio deles com um novo cortante correspondente aqui na superfície, no contorno. Então, gera esse QN asterisco aqui. Quando você vai substituir esses dois Qs aqui dentro, você vai ver que o resultado aqui à direita vai ser exatamente igual a esse pedaço todo aqui. Então, esse pedaço todo aqui é um QN asterisco. Vamos fazer uma pausa agora e, em seguida, a gente volta a explicar agora o significado físico desse Q asterisco.